sei se eu já posso adiantar aqui um outro ponto que eu queria colocar aqui. A Carmen, eu queria muito jogar para o Darcio, queria muito ouvir ele falando sobre isso. Então, eu vou fazer o seguinte, porque, pelo que eu vi aqui, a gente vai falar sobre um ponto que ela disse de discurso de ódio. Só que eu queria trazer para vocês um outro ponto anterior, tá? Que foi um ponto que me deixou bem assim, impressionado, que no começo do voto dela, ela começa a falar assim, eu odeio censura, esse julgamento aqui não pode servir para a gente censurar os outros, porque ela entende corretamente que esse tipo de notificação extrajudicial pode servir para que comece a acontecer censura entre particulares. Só que eu fiquei pensando assim, nossa, a ministra está dizendo que é tão contra a censura, não sei o quê, com a censura é um absurdo, papapá. Mas do lado dela estava o ministro Alexandre de Moraes, que é uma das pessoas que mais censura nesse país. Simplesmente censurou a revista Cruzoé quando teve a matéria sobre o Toffoli, e a ministra não deu um pio. Não deu um pio. E tratou ali o julgamento como se fosse a paladina da democracia. Não, porque, veja bem, não pode, esse julgamento não é sobre censura e não sei o quê, que papapá. Mas e o ministro Alexandre de Moraes, que estava ali do lado dela, não vai falar nada das contas que ele manda derrubar de forma secreta? Que a pessoa não tem nem para quem recorrer, porque ela não sabe de onde é que veio a ordem, porque a plataforma não pode nem passar para ela. Mas aí, contra o ministro Alexandre de Moraes, aí não cabe essa crítica. Cabe só as plataformas, as redes sociais, que são, nossa, as grandes inimigas da democracia, não sei o que lá. E aí, desculpa estar me alongando aqui, só sobre um outro ponto, antes de passar para o Darcio, desculpa estar me alongando aqui, mas foi uma coisa que também me deixou impressionado, foi o ministro Alexandre de Moraes falar nesse julgamento, em um evento que estava antes com a Carmen Lúcia, o seguinte, não, porque as plataformas digitais, elas não são neutras, as plataformas digitais têm lado, e não sei o que, elas têm um lado ideológico. Quando parece, Darcio, que o ministro Alexandre de Moraes não tem. Não, ele não. Ele está acima de toda a ideologia, ele está acima de todo o embate político, ele não tem viés nenhum, ele não tem lado nenhum. Quem tem são as plataformas, quem tem são o algoritmo, mas ele não. Ele de fato, é o xerife, o paladino da democracia, ele não tem lado nenhum. Ele não foi na comemoração, na casa, se não me engano, do Cacaio, quando o Lula ganhou a eleição. Ele não foi num palanque político dentro do Palácio do Planalto, que foi do governo Lula, para dar início a um programa de política pública baseado numa decisão dele, e foi lá ovacionado lá pelos apoiadores do presidente Lula. Então, assim, ele não tem ideologia, ele não tem lado político, quem tem são os outros, são os inimigos, a rede social, que é inimiga da democracia, né? Não é ele, né? Ele a gente não pode apontar que tem lado político, quem tem são sempre os outros. Bom, agora a gente vai no que eu quero jogar. Por último, pessoal, coloquem o vídeo da fatídica fala da ministra Carmen Lúcia, por favor. No caso, Vossa Excelência fala em direito de criticar eu acho que tem, direito de vaiar tem, direito de aplaudir também nós temos, direito de xingar, e aí eu falo de cátedra, porque mais xingada do que nós somos, e nós mulheres não passamos por discurso de ódio, como eu tenho insistido, é discurso de ódio. Contra nós é misógino, sexista, desmoralizante, detona, a gente passa a exercer uma autocensura, como nós vimos nas... É difícil, é indigesto, me dá dor de cabeça só de escutar. Porque a gente cai de novo no que o Reino falou. Ela com certeza achou que ela estava fazendo uma coisa genial quando ela falou isso. Dentro da cabeça dela, ela é top 10 analogias do STF, sabe? E aí saiu essa pérola, que nós não sofremos... Eu não sofro discurso de ódio, porque eu sou mulher, então eu sofro discurso de ódio. Acontece que... Pelo amor de Deus, gente, como é que uma pessoa dessas vira ministro, né? Eles precisam de uma formação tão grande para depois chegar lá e fazer isso com a língua portuguesa. Eu queria muito ouvir a tua opinião, porque é bizarro a gente ter que falar disso. A gente sequer tem que perder tempo falando por que a ministra está errada em dizer discurso de ódio. É bizarro. Então eu quero ouvir de você, por favor, enobreça a gente com a sua fala, Darcio. Pô, pelo amor de Deus, eu acho que eu não precisaria nem falar para poder tornar algo nobre comparado,
ao que a gente tem visto no STF. Eu acho que um cachorro latindo é mais nobre do que escutar esse tipo de coisa oriunda de lá. Bem, vamos por partes, né? A primeira coisa é o seguinte, o próprio debate em si, ele já é insano. Quando você discute sobre a possibilidade de fake news, necessariamente você já tornou o ambiente absolutamente insalubre e, portanto, todos deveriam estar internados. Todos deveriam estar internados num hospício. Por quê? Porque nada dito, escrito, desenhado, produzido é a verdade ou a realidade. Tudo é reprodução da realidade. A realidade existe? Claro que existe. A realidade existe. Porém, todo discurso, toda imagem, tudo é uma representação da realidade. Logo, tudo é fake news. Quando você discute a possibilidade de cercear o discurso para evitar fake news, logo você pode dizer, ninguém tem mais o direito de falar ou de reproduzir nada, porque tudo é fake. E sim, tudo é fake. Posso dar um exemplo para vocês. Você é incapaz de me descrever, não é um fato, não, qualquer coisa. Se eu te pedir para você me descrever uma caixinha de fósforo ou uma maçã, você vai ter uma limitação. A sua descrição não vai ser, por mais objetiva que seja, não será completa. Você não faz a menor ideia, por exemplo, da composição daquela maçã, dos elementos químicos envolvidos, e, portanto, a sua descrição é incompleta e, portanto, a sua descrição não corresponde à realidade. Então, você imagina aonde nós chegamos. Agora, vamos partir para o segundo momento. Qual que é o objetivo disso aí? Estão tratando as Big Techs como vítimas desse processo. Não, meus amigos, não. Não acreditem nisso. Querem responsabilizar as plataformas, elas não têm culpa. Vocês acreditam mesmo nisso? Não. Eles estão dando muito poder para as plataformas. É ao contrário. Agora, o que você precisa avaliar é de que lado as plataformas estão.